Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Bem-vindo à nossa aula de efeito neon. Quer dizer, a gente vai tentar simular, né, o efeito neon aqui nessa aula. A nossa aula de Lightroom vai ser super tranquila e super rápida, assim, tá? Os grandes detalhes desse efeito, para a gente ter esse efeito, está no Photoshop. Então, assim, eu tenho uma foto aqui original. Tá bom? Então, aqui, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Como ela saiu da câmera. Se vocês derem uma olhada, essas aqui são as fotos, os RAW, né? Exatamente como saiu da câmera. Como ela não... Nem o tom de azul, esse azul mais neon, água, pega muito, né? Então, o que eu estou usando? Eu estou usando barras de LED, tá? Tem até uma foto aqui que mostra, ó, como que são essas barras de LED, para vocês terem uma ideia. São barras mais ou menos de 50 centímetros, enquanto no Mercado Livre eu tenho 4 barras dessa aí. Eu tenho uma luz fria, uma luz quente, a azul e a rosa, tá? Que geralmente eu vou usar essas duas, a azul e a rosa, para fazer esse efeito. Então, se você pegar a foto aqui, ó, esse é o RAW exatamente como saiu da câmera, tá? Eu estou fotografando com ISO 800 em 105mm f1.4, que é a abertura máxima da minha lente, e 1/320 de velocidade. Então, essa é a foto original e essa é o efeito final dessa imagem, tá? A gente vai trabalhar hoje essa aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, essa aqui já é a foto com o preset aplicado, tá? Esse preset vai para vocês junto com a aula, para você fazer o download também e aplicar nas suas fotos. Claro que todo preset que vai para a foto, ele precisa ser adaptado. Então, o preset na tua fotografia, porque é outra resolução, às vezes é outra condição de luz, isso vai dar muita diferença. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como funciona também, tá? Então, por exemplo, eu vou redefinir para a gente ver o original. Ó, essa é a foto que saiu da minha câmera, exatamente essa. Com o preset, né, aplicado, ele traz um pouco mais de luminosidade para a foto também, né? Então aqui, ó, eu tenho um pouquinho, se tu olhar aqui, ó, no básico, tá? No básico ele tem um pouquinho de contraste, um pouquinho só de exposição, até dá para dar um pouquinho mais se você quiser. Sombras eu não tirei muito, baixei um pouco os highlights, porque aqui nessa região ela estava um pouco estourada, né? Então até eu vou voltar o highlights no meio, no neutro, né? Nem para cima, no zero, né? E eu vou baixar um pouquinho os highlights aqui porque eu quero recuperar um pouquinho de textura, tá? De pele ali também, não muito, tá? Um pouquinho mais. Então tem um pouquinho de textura, um pouquinho de clarity, tirei um pouquinho de vibrance, mas dá para tirar mais, tirar menos, e fica meio a teu critério. Eu tirei só um pouquinho, né? Vamos ver todas as ferramentas. Curvas de tons, não tem nada. HSL, aqui também. Em luminância, olha os valores de luminância aqui, tá? Como tem muito magenta e púrpura, o roxo, né, o lilás, na pele, principalmente por causa do rosa, desse lado aqui, então eu puxei a luz um pouquinho mais para cima, para a gente trazer mais luminosidade aqui. Dá para você fazer isso pela cor também, tá? Um pouquinho, eu sempre dou, pelo menos às vezes em ensaio externo, sempre um pouquinho para trazer pele, um pouquinho do vermelho, um pouquinho do laranja e um pouquinho do amarelo também. Essas 3 ferramentas trazem um pouquinho de claridade para a pele também, tá? Por a pele possuir essas cores. Saturação, todos no meio, todos zero. Matiz, eu puxei um pouquinho do azul para o água. Ó, eu gosto do azul mais água, eu acho que ele fica mais neon, tá bom? Tonalização dividida, não tem nada. Detalhes, que é para a gente definir a máscara de nitidez. Então a nitidez aqui está mais ou menos o que vem sempre, que é 40. A única coisa que eu defino um pouco mais, segurando o Alt do meu lado, eu defino um pouco mais aonde eu quero que essa nitidez trabalhe. Tá bom? Redução de ruído, geralmente eu dou um pouco mais também, assim, quase chegando no meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque eu não gosto de ruído. A cor também, porque ele pega os pixels da mesma cor e aproxima eles, sempre dou um pouquinho. Correção de lente é pelo ângulo da tua lente.
Às vezes eu corrijo o perfil, às vezes não, depende, fica a teu critério. Às vezes ele deixa um pouquinho mais chapado, mas também fica legal. Nesse caso eu vou deixar. Transformação é para você corrigir o enquadramento, o horizonte geralmente, né? Aqui nesse caso não tem necessidade, mas pode corrigir aqui também, né? Na sobreposição do corte, que também funciona, tá? Efeitos, se tu quer dar um pouquinho de vinheta, aqui eu botei um pouquinho de vinheta para esconder um pouquinho o fundo, granulado 0, em calibração. Calibração é bem importante. Geralmente, quando você vai mexer com cor, começa pela calibração. Tá? Se eu pegar matiz do azul primário e diminuir para um valor negativo, ele vem mais para o água. Ele também ajuda nesse efeito meio de neon. Tá? Ele vai esquentar um pouco a foto e vai trazer jeans. Geralmente o efeito fica bacana com calça, camisa, jeans na foto, fica bem legal. E eu baixei um pouquinho também a saturação aqui no mesmo valor para diminuir um pouco dessa intensidade do azul. Eu não queria tanto azul assim. Eu deixo para fazer isso aqui no Photoshop, tá? Diminuir um pouquinho aqui também. Então, aqui no vermelho, aqui no verde não tem nada, e aqui no vermelho eu subi um pouquinho ali para 22, 9%, só para trazer um pouquinho também, trabalhar um pouquinho daqui do rosa, tá? Então eu vou voltar ao 0 aqui, só para vocês verem se sentem muita diferença, quase praticamente não dá, sobe um pouquinho, vou voltar ele aqui para o 0, só para dar um pouquinho mais de vermelhinho, tá bom? Então, na verdade, para essa foto é isso aqui, tá? Para mim, né? É isso aqui. O resto do trabalho a gente vai fazer todo no Photoshop, tá bom? Pessoal, eu já peço desculpa para vocês se você está tendo muita interferência aqui de moto, carro que passa na rua, que apartamento essa rua aqui é bem movimentada, tá? Então vocês desconsiderem aí. Eu fiz esse preset, tá? Tá como eu salvei ele aqui pra gente. Eu vou salvar ele e vou disponibilizar para vocês também. Tá bom? Esse preset aqui como Neon 01. Tá? Neon 01. Então, aqui, ó, eu vou até ele tá um pouquinho mais exposto, tá? Eu vou redefinir aqui e vou aplicar o preset direto para vocês verem como é que fica. Então o preset já faz esse trabalho pra gente, tá? Ó, ele já dá uma boa melhorada assim. Aqui, nesse caso, eu vou baixar um pouquinho dos realces, tá? Nesse caso aqui eu vou baixar só um pouquinho dos realces para adaptar nessa foto, porque ele funciona para várias fotos que eu fiz nesse estilo aqui. Baixa um pouquinho só para não estourar um pouquinho aqui no rosto as altas luzes do LED. Tá bom? É bem fácil de fazer, gente. Eu coloquei um LED, ela segurando o LED virada para o rosto, um de cada lado, uma cor de cada lado. Se você for olhar a exposição mesmo, ela até está bem escura, né? E aplica o preset em cima. Ele não tem tantos ajustes assim, mas você sempre tem que adaptar o preset para a tua fotografia. Você com muita raridade, você joga o preset de cara, ele super resolve para você. Você tem que corrigir. Você tem que corrigir o preset, ver principalmente exposição, altas luzes, um pouco mais de sombra, né? Então você tem que corrigir esses detalhes, porque o grande lance do preset é a colorização, ele traz as cores para a tua foto, né? Aquelas cores. Mas esses detalhes, principalmente do básico aqui, você vai ter que fazer esses ajustes para a tua fotografia, tá bom? Então eu vou levar essa foto aqui lá para o Photoshop e a gente vai continuar a nossa aula, beleza? Então, falou!